Capítulo 4. Tenha certeza de sua autoridade em oração. Como guerreira de oração, uma das coisas mais importantes que você precisa ter certeza é de sua autoridade em oração. Se não estiver plenamente convicta disso, o inimigo irá bombardeá-la com dúvidas. Algumas palavras que ele adora sussurrar à nossa mente são: você não sabe orar. Deus não ouve suas orações. Você acha mesmo que Deus vai ouvi-la? Você não tem autoridade porque não é boa o suficiente. Suas orações não passam do teto. Deus não responde às suas orações. Esses tormentos são uma estratégia ofensiva do inimigo, mas poderão cessar num instante se você estiver segura de sua identidade no Senhor e de sua autoridade por meio da oração. Todas nós precisamos ter certeza disso, do contrário, continuaremos a duvidar de nós mesmas e de nossas orações e acabaremos derrotadas e desistindo de orar. Isso não precisa acontecer, não tem que acontecer jamais. Afinal, a base de sua autoridade como guerreira de oração nunca muda. Você tem autoridade porque tem Jesus. Você se qualifica como guerreira de oração por causa daquilo que está em seu coração. Lembra-se, o alicerce de sua autoridade em oração reside no fato de você ter aceitado Cristo e de o Espírito Santo habitar em seu coração. A Bíblia diz que Jesus não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3. E diz também que Jesus foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. 2 Coríntios 13, verso 4. Não é maravilhoso? Apesar de sermos fracos, o Espírito Santo em nós nos fortalece. Isso alivia a pressão, pois não depende de nós, depende do Senhor. Nunca depende de nós. Tudo o que temos, incluindo nossa capacidade de orar em poder, vem de Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. Basta orar conforme a direção do Espírito e deixar o resto por conta dele. Devemos examinar e provar a nós mesmas para conferir se estamos firmes na fé. E fazemos isso ao ler a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Sua palavra em nosso coração e seu Espírito Santo em nossa vida nos ajudam a viver nos caminhos de Deus. A menos que nos tenhamos desqualificados com algum tipo de pecado, pertencemos a Cristo. Portanto, podemos entrar na presença de Deus, orar em nome de Jesus e Deus sempre reconhecerá nossa autoridade por meio da oração, pois somos suas filhas, somos parte de sua família, o que nos garante certos direitos e privilégios. Quando meus filhos eram pequenos e o pai deles e eu estávamos no estúdio de gravação, em outras palavras, tratando dos negócios da família, eles sabiam que podiam nos telefonar a qualquer momento e que sempre os atenderíamos imediatamente sem hesitar. Não atendíamos as ligações de outras pessoas, mas somente a de nossos filhos. Você é filho de Deus, por isso ele sempre atenderá a sua ligação. Sua autoridade em oração como guerreira de oração tem base no fato de que Jesus triunfou sobre o pecado, a morte, o inferno e sobre todo o poder maligno ao sofrer e morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Em razão disso, Jesus está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, ou seja, das autoridades do reino invisível. Efésios capítulo 1, versículo 21. Há uma hierarquia de poderes malignos invisíveis a nossos olhos, e eles fazem avançar seus planos sombrios por meio dessas forças. Mas Jesus, cujo poder está muito acima de todas as forças malignas das trevas, disse àqueles a quem enviou que lhes tinha dado autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas capítulo 10, verso 19. Esse poder se manifesta quando travamos a batalha espiritual. E isso acontece quando oramos. Lembre-se de que o sangue derramado e a ressurreição de Jesus são a base para a sua autoridade em oração sobre o poder do inimigo. Nada mais é necessário. O fato de você ter aceitado Cristo significa que tudo o que ele realizou na cruz se aplica à sua vida. Você foi reconciliada com Deus de uma vez por todas e selada pelo Espírito Santo que habita em você. Tudo está consumado. Fugir com medo do inimigo é o mesmo que desconsiderar a obra de Jesus.
Não estou dizendo para você andar com pessoas malignas, de jeito nenhum. Com certeza é melhor ficar longe delas, mas você pode orar por elas, para que se ajoelhem diante de Deus e que suas influências malignas se evaporem como a neblina na luz do sol. Cada vez que ora, você faz brilhar a luz do mundo sobre o mal, e o mal não pode existir na luz do Filho. Jesus é a fonte de sua autoridade e poder. Quando você o recebe em sua vida, ele compartilha com você duas coisas. Isso significa que você tem autoridade e poder mediante a oração, com base naquilo que ele realizou. Não deixe que ninguém apague isso de sua mente e de seu coração. É a base de todo o cristianismo. Se você se apegar a qualquer outra coisa, construirá um alicerce fraco e o edifício estará fadado ao desmoronamento. Construa sobre o alicerce sólido que está em Cristo. É de suma importância que você esteja sempre ciente de onde vem a sua autoridade em oração. Além de estar ciente, porém, você deve estar absolutamente convencida, sem a menor dúvida, porque se não souber com certeza de onde vem sua autoridade, será levada a pensar que está orando com base em seu próprio poder, ou terá medo de não ter o que é necessário para ser uma guerreira de oração. A liberdade e a segurança de ser uma guerreira de oração é saber que apenas Jesus tem o que é necessário. Não pode haver dúvidas a respeito disso. Ter a autoridade adequada é extremamente importante. Antes de ser crucificado e ressuscitado dos mortos, nem mesmo Jesus falava por sua própria autoridade. Ele disse: Não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordena o que dizer e o que falar. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. João capítulo 12, versos 49 a 50. Não oramos por nós mesmas, mas com a autoridade que nos é concedida por Deus. Você precisa ter certeza disso o tempo todo, pois a certeza de sua autoridade no reino espiritual significa que você está instantaneamente pronta, como guerreira de oração, sempre que o Espírito Santo lhe falar ao coração. Mantenha a mente centrada no Senhor e não no inimigo. Jesus disse: alegre-se, porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas capítulo 10, verso 20. Isso é muito importante. Seu nome escrito nos céus é o registro de sua autoridade em oração. Tome posse daquilo que Jesus tomou posse por você. Paulo disse: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Conquistar aquilo que Jesus conquistou o ajudará a entender sua autoridade em oração. Você não vencerá as batalhas futuras se não estiver convicta de sua autoridade como guerreira de oração. Mas eu lhe garanto, as batalhas virão, seja você uma guerreira de oração ou não. Se você for uma guerreira de oração, poderá ter certeza de que sua autoridade estará estabelecida devido à obra de Jesus. A seguir estão algumas coisas que Jesus fez por você, das quais devemos sempre nos lembrar. Você tem autoridade por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus lhe dá uma autoridade que você não pode ter sem uma legítima identificação com ele. Não é simplesmente qualquer pessoa que pode usar o nome de Jesus e ser ouvida por ele. Jesus deu a nós que estabelecemos um relacionamento com ele, a autoridade e o poder para usar o nome dele. Ele disse: O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João capítulo 14, verso 14. Jesus lhe deu o direito de usar o nome dele como autorização para colocar seus pedidos diante do trono de Deus. Ele disse: Meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João capítulo 16, versos 23 e 24. Essa é uma promessa maravilhosa. O seu significado pleno deve estar ancorado em nossa mente e em nosso coração. O nome de Jesus é maior que todos os outros nomes. Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 9, Filipenses capítulo 2, versos 9 e 11.
Você precisa ter essa verdade gravada em seu coração e em sua mente para que ela jamais possa ser roubada. Não minimize o que Jesus fez por você ao questionar a autoridade que ele lhe concebeu para orar em nome dele. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, nos versos 6 e 8, acerca de você e eu. Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Não deixe que o inimigo o engane em relação a isso. Você conhece a verdade. E o que Jesus fez por nós? Ele, por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Hebreus capítulo 2, verso 9. Quando Deus fez Jesus ressuscitar dos mortos e assentar-se à sua direita acima de todos os poderes malignos, seu nome foi também elevado muito acima de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Efésios capítulo 1, versos 21 e 22. Isso sim é autoridade. E em nome dele, Jesus concede essa autoridade a você e a mim. Temos autoridade em oração como guerreiras de oração em favor dele. Não permita que o inimigo lhe diga qualquer outra coisa. Você tem autoridade. Você tem autoridade porque Jesus a resgatou da tirania do mal. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, versos 13 e 14. A palavra transportou no contexto da guerra refere-se a um exército que foi capturado e enviado para outro lugar, muitas vezes de um país para outro. Jesus nos capturou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Fomos transferidos do território do inimigo para o reino de Deus. Isso dá novo significado à autoridade que recebemos para permanecer firmes em oração contra os poderes malignos que querem guerrear contra o reino de Deus e o seu povo e nos levar de volta às trevas. O Senhor nos deu uma posição de autoridade sobre o mal. Uma vez que entregamos a vida a Jesus Cristo, Paulo assim nos instrui: continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. A Bíblia diz que recebemos a plenitude porque estamos em Jesus, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Colossenses capítulo 2, verso 10. Isso quer dizer que nele você tem tudo de que precisa. Porque Jesus venceu o mundo, você também pode vencê-lo. Ele disse: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre a vinda do reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Lucas capítulo 17, verso 20. Ou seja, não o encontraremos ao procurá-lo com os olhos. O reino está em nós. Jesus disse: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, verso 19. Ele nos dá autoridade para fazer tudo isso por meio da oração. Podemos deter e liberar as coisas. Você pode pensar em algo que queira deter ou liberar? A submissão ao rei nos dá acesso ao reino. O problema é que às vezes desejamos as bênçãos do reino, mas não queremos ser limitadas por suas regras. E às vezes queremos resposta às nossas orações sem orar muito, mas não podemos nos esquecer de que Deus nos resgatou e nos levanta para fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 6. Temos uma dívida enorme com Cristo. O mínimo que podemos fazer é orar, conforme ele nos pediu. Você tem autoridade porque o Espírito Santo está em você. Jesus prometeu enviar seu Espírito Santo àquele que neles creem, mas primeiro ele tinha de ser crucificado e ressuscitar. Ele tinha de triunfar sobre a morte e o inferno e ser revelado como Salvador perfeito. Antes que isso tudo acontecesse, ele disse a seus discípulos: é para o bem de vocês que vou.
Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. João capítulo 16, verso 7. Novamente, Jesus se referiu ao Espírito Santo como conselheiro ao dizer: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João capítulo 14, verso 26. O Espírito Santo em nós é a prova de nossa autoridade em oração. Deus não poderia enviar o Espírito Santo antes porque ele não pôde habitar no vaso não santificado. Somos santificadas quando aceitamos Cristo como Salvador, pois assim Deus vê a justiça de Jesus em nós e nos dá o dom do Espírito Santo para habitar em nossa vida. Não estou falando de outros derramamentos do Espírito Santo. Estou lhe dizendo o que acontece quando você recebe Jesus. Paulo diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. O Espírito Santo em nós é a prova de que pertencemos a Ele. Por meio dele, Deus nos faz permanecer firmes, nos unge e nos sela. É Deus que faz que nós e vocês permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 22, capítulo 1, 21 e 22. Que dom incrível! A palavra garantia é muitas vezes utilizada no contexto financeiro para representar um depósito feito em antecipação a fim de assegurar a quitação de uma dívida. O Espírito Santo em nós é o depósito dele mesmo, feito em antecipação ao cumprimento de nosso futuro com ele nesta vida e na eternidade. E é mais que isso. O Espírito Santo em nós nos capacita a ser quem Deus quer que sejamos e fazer aquilo que ele quer que façamos. Antes de ser crucificado, Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João capítulo 14, verso 17. Uma vez que o Espírito está em nós, ele nos ajuda a orar. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Você nunca está orando sozinha, pois tem o Espírito Santo para ajudá-lo. E você nunca está sem ajuda quanto a como orar, pois ele a ajudará sempre que você pedir. Tudo isso significa que você tem tudo de que necessita para ser uma poderosa guerreira de oração. Você tem autoridade porque foi chamada. Quando um soldado é convocado para o dever, ele recebe uma missão específica e que lhe é atribuída autoridade para fazer todo o necessário para cumpri-la. Quando você é chamada para orar, possui toda a autoridade para cumprir a missão que Deus lhe confiou. O problema é que muitos são chamados, mas poucos ouvem o chamado. Você está ouvindo. É preciso superar quaisquer dúvidas que você tenha sobre si mesmo como guerreira de oração. Você tem o coração, tem a autoridade concedida por Deus, tem o desejo de agradar a Deus. E você tem mais uma coisa, o chamado de Deus em sua vida. Você é chamada para muitas coisas e ser guerreira de oração é uma delas. Ser guerreira de oração tem a ver com intercessão. No entanto, não deixe que essa palavra se torne para você tão desinteressante quanto ela possa soar. Parece ser uma palavra chata, mas tem a ver com algo bastante empolgante. Há uma boa analogia que escrevi em outro livro sobre orar com outras pessoas, e ela ilustra a intercessão com tamanha clareza que vale a pena repeti-la brevemente aqui. Numa partida de futebol, o atacante está correndo para chutar a bola com a intenção de fazer o gol. Mas de repente o zagueiro do outro time se coloca à frente dele. Chega a bola primeiro e inverte a situação. A bola foi interceptada e o jogador que a interceptou a chuta para o lado contrário. No contra-ataque, o time desse zagueiro marca um gol. A oração intercessora age da mesma forma. E é isso que você e eu fazemos na condição de guerreiras de oração. Vemos uma situação que está seguindo para uma direção errada e intercedemos em oração, fazendo o time de Deus, do qual você faz parte, alcançar a vitória. Há muitas coisas que Deus quer fazer na terra e na vida das pessoas, mas se ninguém ouvir o chamado e interceder em oração, nada acontecerá. O que Deus viu em Israel antes da época de Jesus foi que o engano, a injustiça e a opressão andavam por toda parte.
Ele estava descontente porque não havia ninguém que orasse, e admirou-se porque ninguém intercedeu. Isaías capítulo 59, verso 16. Mais tarde, Deus vê novamente a iniquidade de Israel, onde até os profetas, os sacerdotes e os líderes religiosos oprimiam, roubavam e maltratavam os pobres e necessitados. Deus declarou: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Ezequiel 22, versículo 30. Erguer um muro significa reparar uma falha causada pelo inimigo na barreira de proteção. A brecha é a separação entre Deus e o homem, sobre a qual o intercessor serve de ponte. Deus queria que alguém agisse como intercessor diante dele em favor de Israel e orasse para que o mundo fosse restaurado. Mas ninguém tomou iniciativa de interceptar aquela situação em oração, e Deus foi obrigado a trazer julgamento sobre o povo. Choro todas as vezes que leio essa passagem. É muito triste o fato de a destruição ter vindo sobre a terra porque ninguém ouviu o chamado de Deus para orar. Você se lembra do que eu disse no primeiro capítulo sobre as mulheres que oram a respeito das falhas geológicas? Cada vez que penso nessa passagem, faço a seguinte oração: Senhor, por favor, não permitas que hajamos assim. Ajuda-nos a ouvir teu chamado para orar. Deve ser muito triste para Deus quando ele quer fazer tanta coisa por meio de nós, mas estamos preocupadas ou distraídas demais para ouvir seu chamado à intercessão. Quantas tragédias vieram e virão sobre nós porque não estamos orando? Orar por alguém ou por certas pessoas, ou, neste caso, por uma nação inteira, significa suplicar a Deus em favor delas. Isso é intercessão. Quando Deus diz, ponha-se na brecha diante de mim e em favor de certas pessoas, como dizer não? O inimigo quer romper a barreira de proteção em todas as áreas de nossa vida e da vida dos outros, mas podemos restaurá-la interceptando essa situação em oração. Cada guerreira de oração é uma intercessora. O trabalho crucial da intercessora é pôr-se diante de Deus em favor de outra pessoa ou de alguma situação que afeta não apenas os outros, mas a ela mesma e a sua família. Quando oramos, podemos juntar as necessidades alheias aos derramamentos da misericórdia de Deus. Deus está chamando você e eu, guerreiras de oração, a nós pôr na brecha por meio de qual o inimigo vem tentando destruir casamentos, famílias, vidas, saúdes, governos, finanças, esperanças e propósitos. Ser uma guerreira de oração é um chamado celestial. O próprio chamado confirma sua autoridade para cumpri-lo. Paulo orou pelos Efésios para que Deus lhes desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios capítulo 1, verso 17. Ele queria que os olhos de entendimento dos Efésios fossem iluminados para que conhecesse a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Efésios 1, 18 e 19. Nosso chamado para ser intercessoras de Deus faz parte de nossa herança. Para receber uma herança é necessário que haja testamento. E para que o testamento seja executado, a pessoa que o fez precisa morrer. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Hebreus capítulo 9, 16 e 17. Mas Jesus já morreu por nós, portanto os termos de seu testamento estão se cumprindo agora. Nós que recebemos Jesus somos os chamados. Não somos chamados porque somos grandes, mas sim porque Ele é grande. Deus não chama indivíduos poderosos nem sábios segundo os padrões humanos. 1 Coríntios 1, 26. Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios 1, 27. Escolheu o que é nada para reduzir a nada o que é. 1 Coríntios 1, 28. Entendeu o que isso significa? Quer dizer que podemos dizer a Deus todas as razões de não sermos boas o suficiente, mas Ele diz: é justamente por isso que escolhi você. O motivo? A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, 29. Em outras palavras, não podemos levar mérito algum por aquilo que Deus faz. Portanto, se você se sente fraco e vê todas as razões do mundo para não acreditar que possa ser uma poderosa guerreira de oração, alegre-se porque terá de depender do poder de Deus que opera por seu intermédio. E é exatamente o que ele deseja, que você não se vanglorie nem pense que o mérito é seu. Pelo contrário, ele quer que todas nós nos convençamos que não podemos fazer nada sem ele. Mas por que Deus quer toda a glória?
Ele é algum tipo de egomaníaco? Nada disso. Ele quer toda a glória porque somente ele é Deus. E ele quer que isso fique bem claro. Vimos exemplos anteriores de como o orgulho, mais que qualquer coisa, nos leva a tropeçar e cair. Nossos dons e chamados não são de pouca importância para Deus. Os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, verso 29. Isso quer dizer que Deus não volta atrás com relação a isso. Contudo, podemos perder nossa unção especial de Deus se ousarmos em desobediência sem um coração arrependido. Jamais minimize ou subestime a unção de Deus sobre você, os dons que ele deu ou o chamado dele para a sua vida. Lembre-se sempre de que aquele que o chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5:24. Deus a capacitará a se tornar a poderosa e guerreira de oração que ele tem a chama para ser. Você tem autoridade porque foi perdoado. Ser perdoado não é algo insignificante. Ser purificada e resgatada por meio do sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor significa que você foi perdoada de todos os seus pecados passados antes de tê-lo aceitado como Salvador. E agora você pode se arrepender e confessar quaisquer pecados subsequentes diante de Deus e encontrar perdão. Efésios capítulo 1, verso 7. Isso quer dizer que o inimigo não tem nenhum direito sobre você, a menos que você lhe dê abertura ao acreditar em suas mentiras condenatórias, em vez de crer na palavra de Deus. Jesus pôs fim à capacidade do inimigo de mantê-la cativa, pois você não está mais separada de Deus. Efésios capítulo 4, versos 8 e 10. Você é uma nova pessoa, portanto o inimigo não pode condená-la por seu passado. Ele não pode dizer: olha o que você fez, você não tem autoridade sobre mim. O inimigo adora nos rebaixar por meio da condenação e assim nos privar do poder. Mas se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Não deixe que o inimigo diga que você não tem direito de orar e esperar uma resposta de Deus porque você é imperfeito ou porque falhou. Tais palavras não são revelações de Deus para a sua vida. São palavras do inimigo de sua alma que tenta desencorajá-la, rebaixá-la e destruí-la. Se você tem pecados não confessados em sua vida, confesse-os com o coração arrependido diante de Deus. Do contrário, sempre que o inimigo tentar desencorajá-la de orar, agradeça a Deus porque sua autoridade em oração não depende de sua própria perfeição, mas daquilo que Jesus realizou com perfeição na cruz, porque ele é perfeito. Quando o inimigo tentar rebaixá-la, rebaixe-o com declarações de louvor ao Senhor. Podemos ter certeza todos os dias de que a guerra já foi vencida por aquilo que Jesus fez nas cruzes. Ele assegurou nossa vitória em seu triunfo sobre a morte e o inferno. Mas a guerra ainda precisa ser travada. Está sendo travada neste momento. Cada batalha é importante. Jesus prometeu: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Depois de ressuscitar, Jesus disse que Deus lhe tinha dado toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. E ele nos delega essa autoridade para que oremos em seu nome. O plano do inimigo é fazer você duvidar dessa autoridade de tudo que Deus diz a seu respeito. Mas lembre-se de que Jesus ressuscitou dos mortos, reina em poder sobre a morte e o inferno e derrama seu espírito sobre aqueles que nele creem. Ele é a fonte de nossa força à medida que somos armadas para a guerra espiritual. Ele nos revela nosso propósito e nos capacita a avançar nele. Ele nos dá poder. E ele nunca se torna exaurido ou seco, pois é um poço profundo do qual podemos continuamente retirar água viva. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Ao entender sua autoridade em oração, você passará a desfrutar de uma vida de oração dinâmica e empolgante. E isso é sempre bom. Oração para a guerreira de oração. Obrigada, Jesus, porque ao te receber em minha vida eu me tornei filha de Deus. Obrigada porque pagaste o preço para que eu fosse purificada de todo pecado. Obrigada por estares assentado à direita de Deus Pai e intercederes por mim, porque creio em ti e recebi teu Espírito em meu coração. Obrigada porque agora sou co-herdeira contigo de tudo aquilo que o Pai Celestial reserva para seus filhos. Obrigada por me dares autoridade para orar em teu nome e saber que tu ouves as minhas orações e responde a elas segundo a tua vontade e em seu tempo.
Oro a ti, minha fonte de esperança, para que consoles meu coração e me estabeleças em tua lei e na obra para a qual me chamasses. 2 Tessalonicenses 2, 16, 17. Ajuda-me a resistir a todas as tentações do inimigo para desconsiderar a autoridade em oração que me deste por causa de tua vitória sobre a morte e o inferno na cruz. Faze-me sempre lembrar o poder de orar em teu nome e o dom do Espírito Santo em mim. O chamado que tens para a minha vida e o fato de que me perdoastes de todo o pecado, de modo que o inimigo não tenha direito nenhum sobre mim. Senhor, ajuda-me a atuar como guerreira de oração da forma mais eficaz possível. Ensina-me a compreender a autoridade que me concedeste. Capacita-me a usar essa autoridade para destruir as fortalezas que o inimigo tenta construir em minha vida e na vida das pessoas que puseste em meu coração. Não permitas que eu tenha dúvidas acerca de minha qualificação para atuar como guerreira de oração, pois apenas tu me forneces aquilo que necessito para orar com poder. Obedeço somente a ti, Senhor, e a ninguém mais. Tenho autoridade porque tenho a ti. Capacita-me, Espírito Santo, a sempre ouvir teu chamado para orar. Ensina-me a confiar plenamente na autoridade que me concedeste como tua guerreira de oração. Oro em nome de Jesus. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 10.